boa tarde, também pode ser boa noite, a qualquer hora que possam ouvir. Aqui estamos entrando no ar pela a Rádio Evangelizando Nações, TV Evangelizando Nações, com o programa Missão em Portugal, que será ouvido aos sábados. Mas estamos antecedendo com as mensagens. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito conhecida e muito boa. E eu quero frisar bem a verdade que essa mensagem traz. Com amor e paciência, devemos aproveitar todas as oportunidades para ganhar almas para Cristo. Nós sabemos que não é uma tarefa muito fácil para ganhar. Nós temos aqui um exemplo do próprio Jesus e a mulher samaritana. E eu gostaria de fazer a leitura. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto ao Herbade, que Jacó tinha dado o seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e a quem é que tu te diz, dá-me de beber? Porquanto não é este o Cristo, saíram pois, da cidade e foram ter com ele. Nós vemos esse texto muito profundo, uma mensagem muito profunda. E essa lição, ela enfoca uma mulher que era samaritana, era de um outro povo, era diferente dos judeus. E ela estava ali tirando água de um poço, que aquele poço também não era um poço dela, era um poço que ela tirava água. E então ali encontrou alguém, né, assentado. E a mulher era desconhecida. A Bíblia não registra o nome nem a genealogia da mulher samaritana. Diz apenas que ela era natural de Samaria, capital do antigo reino do norte. Tratava-se de uma mulher humilde, pois ela mesma cuidava dos seus afazeres domésticos, não tendo certamente quem os fizesse. Era, pois, uma mulher laborosa. Seu nome não nos importa. O importante para Deus são os atos da pessoa, são as obras, suas obras. Estávamos vivendo uma época em que os homens fizeram questão que os seus nomes aparecessem. E a era do estrelismo. Todos querem aparecer, seja nos jornais ou nos programas de televisão, jornais, programas de televisão, não importa como, o negócio é aparecer. A fama de Jesus, os milagres, operadores por Jesus despertaram a atenção do povo e sua fama chegou até os fariseus. E estes, movidos pelas inveja, procuraram encontrar Jesus
entre os discípulos. João também houve discussões, porque Jesus batizava mais que o próprio Batista. Então Jesus resolveu deixar a Judeia e outra vez para a Galileia. E ele não aceita e não concorda que haja inveja e contenda no seu trabalho. Por isso deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Jesus em Samaria. Samaria, conforme foi dito, era a antiga capital do Reino do Norte, fundada em Ori, rei de Israel, em 2 Reis 16:24. Foi por muito tempo em um centro idólatra, e como vê lá em 2 Reis, da Assíria, levou para o cativeiro as 10 tribos do Reino do Norte. 2 Reis 17:5 e também 6:23 e 24. Enviou para a cidade de Samaria os povos reunidos em outras terras, nações. Era uma mistura de babilônico, gentios, de Ava, de Amatas e de Serafins. 2 Reis registra isto, capítulo 17:24. Foram esses os povos que vieram para colonizar Samaria, resultando daí uma raça mista que provocou muitos conflitos com os judeus. E aqui que houve essa demanda da mulher samaritana com Jesus. Samaritana é a fonte de Jacó. Jesus e as suas limitações físicas. Jesus, cansado do caminho, sentou-se para descansar, porque uma humanidade experimentou as mesmas limitações físicas que todos os homens sentem e conhecem. Hebreus 4:15. Era quase a hora sexta, meio-dia, segundo o calendário judaico, quando seus discípulos voltavam à cidade para onde tinha ido comprar comida. Para os samaritanos, e tantos quanto ali passaram o povo de Jacó, constituía-se uma única alternativa para conseguir água. O poço lá já havia mais de 1.700 anos. Jacó tinha dado ao seu filho, conforme João 4:12. Jesus dirigia-se àquela mulher e disse-lhe: dá-me de beber. Aquele que convidava os cansados e oprimidos, vinde a mim, como está em Mateus 11:25. Sentia-se agora sedento. Jesus pede água a Samaria. As barreiras religiosas e sociais são um impedimento para a mulher samaritana. Havia 3 barreiras para ela aproximar-se de Jesus. A barreira racial. Jesus era judeu e ela samaritana. B. Barreira material. Jesus não tinha para ela os utensílios para tirar a água da vida. Não tens como que atirar. Para tirar a água do poço, era necessário um balde e corda. A terceira barreira, a barreira espacial. O poço era fundo, mas para Jesus todas as distâncias são encurtadas. Jesus derrubou as barreiras e disse para a mulher: se tu conheceres o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a eles e te daria água viva. João 4:10. Para tirar água viva
para a graça salvadora de Deus, não precisa de balde e corda. Precisamos unicamente de conhecer o dom de Deus. Não existe poço fundo para Jesus. As dificuldades são superadas. Jesus não perguntou se a mulher era idólatra, nem se era de boa ou má conduta. Não perguntou qual a sua religião, a sua família, mas ofereceu-lhe o que ela mais necessitava: água viva. Duas coisas a mulher não conhecia: o dom de Deus, o Espírito Santo, e o que te diz: dá-me de beber. Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva. João 7,37. Para se tirar a água do poço de Jacó, era necessário balde e corda, pois o poço era fundo. Mas para tirarmos a água da fonte da vida, precisamos unicamente de fé. Para sermos uma fonte, temos que aceitar a Cristo. Em João 4,14. Ele oferece gratuitamente. Quem quiser, tome de graça. Apocalipse 22,17. Jesus é a inesgotável fonte da água da vida, onde diariamente todos os crentes de todos os povos, as raças, podem beber e encher os seus cântaros, que simboliza novos corações. A conversão da mulher samaritana, a visão materialista da samaritana. As palavras de Jesus despertou o interesse material da mulher samaritana. Dá-me desta água para que eu não venha mais aqui tirá-la. João 4,15. O propósito da mulher era não ir mais ao poço de Jacó tirar água. O poço o povo ia mais ao poço de Jacó tirar água, e o povo de Siquém é uma figura do mundo. Quem beber desse poço, o mundo voltará a ter sede. Existem muitos crentes que voltam a beber em Sicá, pois isso não tem uma vida consagrada a Deus. A mulher samaritana nunca mais voltou a beber água do velho poço de Jacó. Daquele dia em diante, encontrou uma fonte melhor: Cristo, a fonte da água vivas. Apocalipse 22:1. A visão espiritual da samaritana é despertada. Ela desejava saber onde e como adorar a Deus. Os samaritanos consideravam o Monte Geazim sagrado. Nele estava o templo samaritano. Por isso a mulher argumentou com Jesus, dizendo: nossos pais adoravam neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? João 4:20. Jesus ensina-lhe que Deus não pode estar em lugar determinado pelo homem, e mostra-lhe que o Pai é adorado em espírito e em verdade. O único canal de comunicação com Deus é a fé. Romanos 8:26. Existem 3 tipos de adoradores. Versículo 22 e 23. Os que adoram o que não sabem. 2. Os que adoram o que sabem, e os que adoram em espírito e em verdade. Foi aí que a samaritana compreendeu
a verdadeira adoração e, como evidência de sua transformação, deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo: vinde, vede, não é este o Cristo? O cântaro abandonado. Cântaro abandonado é símbolo de conversão e que as coisas velhas já se passaram. Quem se converte a Cristo abandona os vícios, os maus costumes e procura ter uma vida diferente, regida pelas normas de conduta diferente. Deixando ali o seu cântaro, deixando a velha natureza, encheu o seu novo cântaro de água viva, fé, e sem perder tempo voltou à vida, dando testemunho de Jesus aos seus concidadãos. Vide e vede um homem que me disse tudo. Jesus é esse homem. Precisamos vê-lo e conhecê-lo. Só ele nos dirá tudo o que precisamos ouvir, saber e aprender. Jesus espera que façamos como faz Samaritana, em Lucas 10:37. Sigamos o exemplo da mulher samaritana. Então aqui nós vejamos um texto muito bem dividido e explicado sobre quem era essa mulher, a conversão dela, como ela conheceu Cristo, de onde ela veio, e assim somos nós. Nós também não sabemos, às vezes, nem de onde viemos, a nossa descendência, porque às vezes não temos oportunidade de ir atrás da nossa genealogia, dos nossos astrais, para descobrir coisa. Mas o importante aqui foi que aquela mulher ela estava disposta a conhecer algo diferente. E esse algo diferente era Jesus. E aqui eu tenho as perguntazinhas do questionário que dentro desse tema que eu estou desenvolvendo. O tema de hoje é a samaritana junto ao poço de Jacó. E a primeira pergunta é: qual a condição social da mulher samaritana? Nós sabemos que não era boa, né? Como se chamava a mulher samaritana? Não diz exatamente o nome dela. Por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Isso também já foi falado aqui devido à sua, da onde ela veio e eram diferentes a níveis de sociedade. Quando o Senhor chegou a Sicar, há quanto tempo o poço de Jacó lá já encontrava? Sim, já há muito tempo, há muitos anos. O qual levou a mulher samaritana a se converter? Quem levou? Né? Foi bem claro isso, né? Não foi só o poço que fez ela se converter, mas foi exatamente o que ela ouviu de Jesus. E nós precisamos de ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O que fez a samaritana depois de se encontrar com o Messias? Ela foi dizer aos homens, dizer às vizinhanças, aos outros, que tinha encontrado um homem que sabia tudo sobre a sua vida. O que aprendemos nesta lição? Muitas coisas aprendemos aqui. Aprendemos que nós temos que saber lidar com o desconhecido, conversar e dialogar com as pessoas. Que não devemos fazer a distinção de saber, ele não pode falar comigo porque ele é de outra região ou ele é de outra religião. Aqui não se trata de religião, e sim de conhecimento de algo que precisava ser falado e foi falado. Então nós temos que aproveitar a oportunidade para falar e também ouvir. Aquela mulher ouviu o que Jesus falou, e Jesus também ouviu, e Jesus sabia o que estava acontecendo com ela, porque Jesus sabe
todas as coisas. E por isso eu quero encerrar esse programa agora. Nós temos essa música, né? E temos todas as outras músicas para ser colocada em intervalo, né? Eu vou orar agora e após a oração essa música será colocada. Ai, querido, obrigada, Senhor, por essa palavra, por estarmos novamente aqui na rádio, ó Deus, transmitindo a Tua palavra, e que esse tema seja realmente um despertar para muitas pessoas, e algumas pessoas que têm algum preconceito, que possa realmente voltar e verificar o que precisamos de ouvir, qual é a nossa necessidade, o que precisamos. Eu agora pergunto, qual é a precisão que você tem de algo? O que você precisa de ouvir? Nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa, e quando nós ouvimos, ela transforma. Fique com essa palavra. É o que eu peço agora, que o Senhor esteja dando a oportunidade de fazer essa palavra penetrar nos corações, nas mentes e transformar. Que Deus fique com cada um e que Deus abençoe grandemente a cada um que vai ouvir essa mensagem. Eu oro e agradeço a Deus e abençoo a sua vida. Abençoe grandemente a cada um que vai ouvir essa mensagem. Eu oro e agradeço a Deus e abençoo a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Jesus, nome tão glorioso, só a Ele eu quero cantar com os meus pensamentos e de coração. Eu quero em minha vida tributar-lhe gratidão. Jesus, nome tão glorioso, nele quero confiar, com minha vida sempre humilde, só a Ele eu quero cantar com os meus pensamentos e de coração. Eu quero em minha vida tributar-lhe gratidão. Paz do Senhor a todos, e Deus possa alcançar, através da sua palavra, a todos os amados ouvintes. E a palavra do Senhor, ela vem com objetivo de alcançar almas. Estamos falando diretamente de missões em Portugal. Vamos estar lendo
a palavra do Senhor, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vamos ler o verso de número 9, que diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Percebemos que o tema que o Senhor tem colocado no coração desta programação, o tema é missões. Missões está relacionado em você sair do seu aconchego e de encontro às almas e de encontro àqueles que esperam ouvir o verdadeiro Evangelho. Porque nós percebemos que muitos falam no nome de Jesus. Muitos falam no nome de Jesus. E Jesus, ele diz em sua palavra: naquele grande dia, muitos irão dizer: Senhor, Senhor, pregamos no teu nome, profetizamos no teu nome. E Jesus, ele irá dizer: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. E o objetivo aqui, além de pregar o Evangelho, além de orar por todos aqueles que estejam ouvindo, estejam alcançando através desta emissora, esteja alcançando uma palavra missionária, nós estamos com essa sinceridade de levar o Evangelho do Rei. E a palavra que lemos está falando de um homem que se dedicou a sua vida em prol deste Evangelho, em prol do reino de Deus. E a palavra aqui está dizendo que este homem, e acompanhado de pessoas que tinham mesmo objetivos de fazer o ID do Senhor, de fazer cumprir o ID do Senhor, de levar as boas novas. Este homem, por nome Paulo, outrora Saulo, mas teve um encontro com Jesus. E a partir daquele momento, daquele encontro que ele teve com Cristo, a sua vida mudou, o seu entendimento mudou. Ele passou a compreender o verdadeiro motivo de pregar, de anunciar o Evangelho, onde Cristo, ele é o tema central. Cristo Jesus é o tema central para ser pregado o Evangelho do Reino. E percebemos que Paulo, o apóstolo do Senhor, ele está anunciando o Evangelho de Jesus. É bem certo que ele está dizendo que estavam concluindo a sua missão em determinado lugar. E o Espírito Santo de Deus o direcionou a ir para outro lugar através desta visão. É importante sermos direcionados por Deus. É importante que o Espírito Santo de Deus
esteja na direção deste evangelho. Porque o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do seu pecado. Então, o Espírito Santo, ele conhece os corações, ele conhece a terra boa que vai aceitar este evangelho, que vai libertar. Através desse evangelho vai libertar pessoas, libertar corações, libertar mentes. E Paulo se preocupava em estar na direção de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o evangelho. E a sua conclusão era porque ele não iria anunciar ele como apóstolo, mas iria anunciar Jesus como seu Salvador. Paulo abriu mão da sua vida terrena para viver uma vida celestial, uma vida eterna, uma vida do reino, levando o evangelho do reino a todos aqueles que se crer será salvo. E percebemos aqui que Paulo vai citar para nós a convenção de uma mulher por nome Lídia, a convenção do carcereiro, de toda a sua família, e a convenção também de uma moça. Esta moça, ela era tomada pelos seus senhores para estar ganhando, ou seja, atribuindo lucros para esses senhores. Era uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E Paulo não sabia ele a quem iria pregar, a qual casa iria entrar, mas quando estamos na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo prepara a casa, prepara os corações, o Espírito Santo prepara tudo isso. E é interessante que a sua primeira missão foi alcançar esta mulher por nome Lídia. E a palavra do Senhor nos diz que esta mulher conhecia o Senhor. E quando ouviu Paulo pregar, ela se aproximou, abriu o coração e aceitou ser batizada. Né? Uma coisa é conhecer o Senhor, uma coisa é conhecer o Evangelho, outra coisa é ser batizado. Porque o batismo, ele representa o sepultamento. Estamos dizendo, eu, a partir deste momento, sepulto o velho homem e nasce agora um novo homem. Foi isso que aconteceu. E a palavra do Senhor diz que esta mulher foi batizada por nome Lídia, e logo depois, Paulo teve um encontro com esta mulher que estava vivendo debaixo de escravidão, e a sua escravidão era devido estar dando lucro e não recebia por isso. E o seu lucro era um lucro que só tinha benefício aos seus senhores. E a palavra diz que Paulo repreende esse espírito de adivinhação. E quando Paulo repreende esse espírito de adivinhação, a palavra do Senhor diz que aquela mulher foi liberta, que aquela mulher foi transformada, que a partir daquele momento, aquela mulher não iria ser mais ser escrava dos seus senhores. E acontecendo essa libertação, os senhores desta mulher muito se indignaram, não aprovaram a libertação daquela alma, mas os céus aprovou. Porque a palavra do Senhor diz que
vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus foi entregue pelo mundo. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para morrer por toda a humanidade. E esta mulher precisava ser liberta, precisava alcançar esta libertação, alcançar esta oração de Paulo. Mas só que os seus senhores eram homens terrenos, não se preocupavam com a libertação desta mulher. Mas aquele que morreu na cruz direcionou Paulo. E Paulo foi usado pelo Espírito Santo para libertar aquela mulher. E toda libertação tem um preço a se pagar. Almas, o Evangelho, ele tem um preço a se pagar. E a palavra do Senhor diz que esses homens, esses senhores, muito se indignaram com Paulo e envergonharam a Paulo na praça, publicamente, levando a Paulo e Silas, que o acompanhava, para a prisão. E ali naquela prisão foi um local de mais libertação, de mais salvação. A palavra do Senhor diz que Deus manifestou na meia-noite, quando Paulo e Silas cantavam, adoravam a Jesus, adoravam ao Senhor. Hinos espirituais, hinos que agradavam a Deus. A palavra do Senhor diz que aquela estrutura, a cela foi de forma abalada pelo poder de Deus, pelo mover de Deus. E a palavra do Senhor diz que naquele momento as prisões se abriram, o que segurava as mãos, os pés de Paulo se soltaram de Silas. E a partir daquele momento, não só Paulo e Silas, mas todos que ali estavam foram libertos daquela prisão. Mas ninguém fugiu, ninguém correu. Paulo pediu a todos para permanecer ali, porque Deus não queria uma libertação somente terrena. Deus queria uma libertação espiritual. E a partir daquele momento, a palavra do Senhor diz que o carceleiro veio. O carceleiro é aquele que tomava conta daqueles homens ali. Nada poderia acontecer com aqueles homens. Ninguém poderia fugir, porque estava sob a responsabilidade daquele carceleiro. E a partir daquele momento, quando o carcereiro veio e percebeu que não havia ninguém ali, ele muito se indignou, querendo até tirar a própria vida. Porque ele observou que os alicerces do cárcere haviam se abalados. Todos que estavam reunidos ali dentro daquela prisão já não estavam mais. Foi aonde que, quando ele tenta se suicidar, a palavra do Senhor diz que Paulo grita em alta voz, dizendo: estamos todos aqui, não te faça nenhum mal. E a palavra do Senhor diz que aquele homem abriu o coração para o reino de Deus e falou: o que posso eu fazer para herdar essa salvação, para ter essa salvação, para me salvar? Paulo então diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É importante saber que quando você ouvir esta palavra através dessa rádio, você crê no Senhor Jesus, você crê que Jesus morreu na cruz, que Jesus pagou um alto preço por mim, por você, por todos. Se você crer, a sua casa também vai ser alcançada, porque você vai pregar o Evangelho, você vai pregar o reino, e o reino vai alcançar não só você, mas vai alcançar a sua casa.
Então esse carcereiro e todos que ali estavam em sua casa foram salvos. É uma palavra de reflexão. O que é estar na direção de Deus? O que é estar fazendo missões, seja em Portugal, seja... Não importa o país, o importante é levar o Evangelho, e quem vai se responsabilizar de salvar a alma, de nos guiar, é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus venha falar mais no seu coração. Porque esse Evangelho salvou esta mulher por nome Lídia, salvou esta mulher, essa menina que estava com o espírito enganador, e salvou o carcereiro e toda a sua casa. Carcereiro e toda a sua casa. Então que esse Evangelho venha alcançar você e toda a sua casa. Missões em Portugal é uma missão dentro da sua casa. Veio a palavra do Senhor dizendo ao profeta Jonas: levanta e vai à grande cidade chamada Nínive, pregai o evangelho, anunciar a paz. Levanta e vai à cidade Nínive, pregar a paz. Levanta e vai à cidade Nínive, pregar a paz. Então foi o profeta em outra direção, mas Deus que vê de tudo lhe pisou a mão, e Jonas foi lançado no profundo mar. No ventre do peixe se pôs a orar. Levanta e vai à cidade Nínive, pregar a paz. Levanta e vai à cidade Nínive, pregar a paz. Meu Deus, me perdoa, sei que fui errado. Do grande temporal eu fui culpado. Fugindo para Tarsis desobedeci. Se ainda me mandares, estou pronta aí. Levanta e vai à cidade Nínive, pregar a paz. Levanta e vai à cidade Nínive, pregar a paz. Sim, Iraci, eu falei que ia treinar um hino, ia mandar um hino para ti, para tu colocar no teu programa, não é? Nesse programa de lá em Açores, não é? Que ele vai, que esse programa faz parte desse programa vários idiomas, não é? Então a gente quer que o nome seja divulgado também, nem só aqui no Brasil, mas em outros países, em outras línguas, né? Então fala que esse programa tem alcance, tem grande alcance, né? Leva para a África, essas regiões de lá, não é? Eu quero que esse hino que cantei possa ser lançado nestas línguas que tu faz parte.